Este é um momento muito especial para nós, pois estamos tratando de um assunto importantíssimo para o avanço da obra missionária no Brasil, que é a causa indígena. Muito se tem falado sobre os indígenas no meio político, no meio sociológico, no meio antropológico, mas às vezes pouco se fala nas nossas igrejas. E o que Missões Nacionais deseja é reacender essa chama cada dia mais, para que nós, os batistas, estejamos atentos, preocupados e ocupados em levar a mensagem de salvação aos povos indígenas em nosso Brasil. É urgente, não temos tempo a perder, pois a cada dia morrem indígenas em nossa terra sem ouvir falar de Jesus. Eu não sei o que isso significa para você, meu irmão, mas isso dói meu coração. Eu me sinto culpado, eu me sinto devedor, como diz o apóstolo Paulo: sou devedor, tanto a bárbaros quanto a gregos. Nós poderíamos dizer: somos devedores às nações, aos povos indígenas desse país. E cada vez que morre um indígena sem Jesus, eu me sinto culpado, responsável. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 9, ele diz assim: eu tenho incessante dor no meu coração, quando ele lembra que o seu povo estava perdido sem Jesus. E este sentimento deve acontecer hoje em nossos corações também. Nós precisamos sentir dor ao saber que os nossos brasileiros, mais brasileiros de todos, os indígenas, estão se perdendo sem Jesus. Alguns deles, sem nunca ouvir mencionar este nome doce que nós tanto falamos, Jesus, alguns nunca ouviram. Nós precisamos levar-lhes a esperança de vida eterna do Evangelho. A razão deste fórum, deste congresso, não é fazer promoção missionária. O motivo aqui é despertar as igrejas, despertar os líderes, despertar os pastores, despertar os vocacionados, para que nós nos unamos nesta missão ainda inacabada de conquistar a nossa pátria para Cristo, de levar a mensagem de salvação a cada brasileiro. E não podemos de forma alguma nos esquecer dos povos indígenas. A criação da Gerência Nacional de Evangelização de Povos Indígenas é um marco significativo, isso é emblemático de que nós estamos preocupados e vamos intensificar os nossos esforços como batistas brasileiros, porque Missões Nacionais não existe sozinha. Missões Nacionais somos todos nós, os batistas brasileiros. Intensificaremos nossos esforços para alcançar cada indígena desse país. Que Deus nos abençoe. Amém. Ok, queridos irmãos, nós temos também a alegria de ter aqui um casal querido também, filho do pastor Rinaldo de Matos, está lá atrás. Como é o nome, irmã Wanda? Alberto e Débora. Eu queria que ficasse em pé. O Alberto é filho do pastor Rinaldo de Matos e a irmã Débora. Sejam bem-vindos, viu, queridos? Deus abençoe vocês. Muito bem. Primeira pergunta, alguém já tem? Pode trazer aqui. Eu queria pedir aos nossos componentes aqui da mesa que sejam bem objetivos em responder as perguntas, porque nós temos só 50 minutos, né? Só temos 50 minutos. A primeira pergunta diz o seguinte: o que precisa ser e fazer para ir para o campo missionário? Eu
posso responder bem objetivo. O que precisa ser? Você precisa ser, primeiramente, um crente em Cristo Jesus, ter a convicção da chamada de Deus, e a terceira coisa, obedecer à chamada do Senhor. Eu me lembro bem que quando eu aceitei a Jesus Cristo e senti a chamada para o ministério, eu fui à frente e um missionário dizia para mim há mais de 30 anos: o importante para a obra missionária é obedecer. Então você está dando o primeiro passo. Eu disse: eu estou preocupado, o que é que vai acontecer? Ele disse: não se preocupe com isso. Você fez aquilo que deveria ser feito, que o Senhor Jesus deseja que você faça: obedecer. Então eu obedeci e ainda estou procurando obedecer ao Senhor e ir para onde Ele deseja. Que Deus abençoe o irmão. O irmão é precioso para o Senhor Jesus Cristo. Um momentinho, pastor Rudo. Eu gostaria só de acrescentar a palavra do pastor Valdir, que depois de ter tudo isso que ele falou, nós não podemos esquecer que nós precisamos buscar um preparo adequado para o tipo de trabalho que nós queremos realizar. Então, isso é muito importante. Deus vai abrir as portas se você for chamado, mas se você não se preparar, pode ser que você volte frustrado, não porque Deus não tenha chamado, nem porque você não seja um bom crente, mas porque você não procurou afiar a sua ferramenta para poder fazer o seu trabalho. Eu tive uma experiência que me frustrou muito. Nós, quando chegamos no trabalho, a gente era enfermeiro, médico, dentista, conselheiro, abridor de estrada, e um dia eu dei uma injeção numa índia, fui ajudar no parto, e foi o dia inteiro aquela corrida. Mas a índia teve um natimorto com a placenta retida e eu não tinha a mínima ideia do que fazer. E eu voltava para casa, o capitão encontrou comigo e disse: você correu muito hoje. Eu disse: o pior é que eu não sei o que fazer agora. Ele disse: volte, vai estudar mais e venha nos ajudar. Só eu diria o seguinte: uma missão tão excelente precisa também de um preparo excelente. Às vezes, nós, os vocacionados, isso não é você que fez a pergunta, não, todos nós aqui, todos, nosso desejo é assim: Deus me chamou, eu vou hoje para a tribo, quero ir hoje. Esse é o desejo ardente do vocacionado, né? E é bom que seja assim mesmo, mas tem que ter um pouquinho de paciência e investir nessa fase tão importante que é a preparação para que os frutos sejam colhidos mais abundantemente. Obrigado, pastor Samuel. E a gente concluindo essa pergunta, respondendo a essa pergunta do irmão, é o seguinte: Missões Nacionais definiu o seguinte, que todo e qualquer candidato que sentir a chamada de Deus para a obra missionária no contexto indígena, tem que ter o seu curso teológico, mais outra formação que você tiver na área acadêmica, mas você tem que passar no mínimo o primeiro módulo lá na Missão Além, em Brasília, 4 meses. E se você tiver a sua inclinação para a área de tradução, você vai ter que completar todo o seu curso durante 8 meses. É importante ter esse tempo porque vai evitar algum retorno prematuro do campo missionário. O sentido linguístico. Temos a segunda pergunta, diz: temos informação de que tribos indígenas do interior da Amazônia que não tiveram contato com a civilização branca, entre aspas, e o governo federal prefere não contactá-los para preservar a sua cultura. A primeira pergunta é a seguinte ali: isso é verdade? Se for, como alcançar esses índios para Jesus? Milton, aqui da Igreja da Liberdade. Realmente nós temos essa parte de impedimento, né, de ingresso de missionários, sejam estrangeiros, nacionais ou indígenas, a áreas consideradas povos
isolados, né? Mas a estratégia que Deus tem nos dado para alcançar esses povos é uma estratégia de um ajudando o outro, né? Então é uma estratégia onde a igreja estrangeira, a igreja nacional, a igreja indígena, ela deve ficar na retaguarda e dando suporte aos próprios indígenas que são membros mais próximos desses grupos isolados e dando todo o investimento, primeiramente na área de dando apoio na área social, porque a maioria deles precisam dessa ajuda na área social, educação, saúde, enfim, e nisso entra a evangelização deles fora da aldeia, fora da tribo, da reserva. Então eles estão migrando para a cidade, onde nós temos um ministério com eles, e lá que a gente dá todo o suporte que eles precisam, né? E nisso nós evangelizamos esses grupos étnicos que são próximos dos grupos isolados. Normalmente esses grupos étnicos próximos dos grupos isolados são da mesma família linguística, eles falam o mesmo idioma, talvez um pouco diferente, mas eles se entendem quando eles se comunicam. Então, estrategicamente, nós estamos investindo nessa juventude de grupos próximos dos grupos isolados, evangelizando eles, dando todo o discipulado, dando todo o suporte que ele precisa. E quando a gente percebe que ele tem chamado para evangelizar seu próprio povo e os grupos isolados, aí que o investimento é muito mais maior. Então nós já estamos trabalhando dessa maneira. Lá no Vale do Javari nós temos o grupo Matisse, que é um grupo considerado semi-isolado, tem mais ou menos 30 jovens na cidade de Atalaia do Norte, onde nós estamos cuidando deles, dando discipulado, apoio pedagógico, né? E mais ou menos 4 dos Matisse eles já realmente entregaram sua vida a Cristo, e um deles está me dizendo já na semana passada, conversando com ele, que no mês de dezembro, assim que ele entrar de férias, ele vai retornar para a sua aldeia já para evangelizar as aldeias da tribo dele, e já pensando na evangelização dos corubos que são grupo isolado. Então é uma estratégia que Deus está nos dando. Mesmo que uma porta se fechou, a outra porta que Deus está abrindo. Claro, tem que ser feito da maneira consciente e respeitando toda a realidade deles. Porque Eli, continuei, fizeram aqui a seguinte pergunta, pastor Eli, como a igreja indígena está conduzindo seus trabalhos, o irmão já falou, qual a direção que devemos tomar com relação a isso? Bem objetivo aí, colega. Bom, a participação da igreja, digamos, a igreja brasileira, a igreja não indígena, ela tem que participar cumprindo, porque a gente chama de parceria, né? Então, na parceria, no processo de avanço missionário, os povos não alcançados, nós precisamos de várias ferramentas, né, qual a nossa contrapartida, né? Então, nós que somos indígenas, nós temos a nossa contrapartida. A gente fala, nós não temos dinheiro, mas temos a farinha, o chibé, para comer enquanto a gente viaja. Só que nós precisamos de combustível, que precisa de recursos financeiros. Então, o recurso que nós não temos, a igreja não indígena tem e deve participar desse processo. Então, somando recursos, e assim a gente vai avançando. Eu queria que o Pina pudesse responder aqui para mim. A FUNAI tem sido uma barreira a transpor para a evangelização dos indígenas sob o pretexto de que estamos anulando a cultura do índio? Como tem sido a relação da FUNAI com outros grupos religiosos? A perseguição é a mesma? Bem, em relação à FUNAI, nós, primeiramente, temos um projeto na FUNAI que nós apresentamos da educação na área da saúde. Então, com esse projeto de educação de saúde, entramos nas comunidades indígenas e aproveitamos para, assim, professar a nossa fé entre eles. E também, vocês estão ouvindo a FUNAS aqui,
nós trabalhamos, vamos dizer assim, em parceria também lá em Roraima, onde nós trabalhamos, na Pastora Cristiana. Então, vamos dizer assim, lá que é um impedimento, se chegar lá somente para pregar o Evangelho, vai ter um impedimento. Então, você precisa ter um projeto de educação, saúde, aí sim aproveitamos para professar a nossa fé. Mas se chegar lá com a Bíblia, eu quero aqui entregar o Evangelho para o índio, aí vai ter impedimento. Mas se você tem um projeto de educação de saúde, aí as portas ficam abertas. Está acontecendo lá conosco. Obrigado. Pastor Gunter e Pastor Samuel em Havana, dos 30 missionários da Junta de Missões Nacionais, quantos são índios? A segunda pergunta: como é feita a formação teológica dos líderes indígenas? Terceiro, em nossas igrejas há uma ênfase no trabalho com as famílias. Nas aldeias há trabalho com as famílias cristãs e não cristãs? Angelina, do Rio de Janeiro, que veio especificamente. Primeiro, a pergunta ao pastor Samuel vai responder sobre os 30 missionários da Junta de Missões Nacionais, quantos são indígenas? Muito inteligente essa pergunta, parabéns, irmã, porque é muito pertinente mesmo. Nós chamamos de ondas missionárias, só para os irmãos entenderem bem rapidamente. Por um período, no início da evangelização dos povos indígenas, vinham missionários americanos e europeus para evangelizar os indígenas. E a isso chamamos a primeira onda da evangelização dos indígenas. A segunda onda é quando o brasileiro vai evangelizar o indígena, ele chegou mais perto, né? E a terceira onda, que nós estamos agora investindo nela cada vez mais, é o próprio indígena evangelizando o indígena. Então, primeiro o europeu e o americano, segundo o brasileiro, agora o próprio indígena. E é nessa direção que temos caminhado. A formação do centro de treinamento e capacitação ali que o pastor Lidicuna está desenvolvendo, já temos 4 ou 5 alunos iniciando ali o curso, é nessa direção de formarmos, capacitarmos os próprios indígenas para evangelizar os indígenas. Hoje nós temos ainda poucos missionários. Hoje, no quadro, apenas 2 dos 30, aliás, 3. Mas queremos crescer, caminhar nessa direção. Agora, não podemos fazer isso prematuramente. Estava comentando aqui com a irmã Wanda que às vezes a pressa acaba atrapalhando o processo e causando um desgaste muito grande. Então a gente precisa investir nessa terceira onda, que é o indígena evangelizando o indígena, né? Mas fazendo isso com maturidade no tempo próprio. Quanto à formação dos líderes indígenas, a formação teológica, a gente tem investido nesse curso especificamente, lá na região norte do Brasil, onde o pastor Lidicuna está atuando, mas cada missionário também trabalha nesta importante missão da formação de liderança e da formação teológica deles. E o pastor Gunter, vou deixar para ele falar sobre isso um pouquinho, que ele pode exemplificar um pouco melhor para os irmãos. Meus irmãos, eu entendo que os irmãos não dedicaram muito tempo da sua vida estudando missiologia, principalmente missiologia transcultural. Isso é natural, não é a área dos irmãos, não é a praia dos irmãos, como diz a rapaziada, né? Mas a maioria dos irmãos, um bom número aqui, eu sei que tem experiência de pais e de mães em como educar seus filhos. E os irmãos sabem muito bem que nessa área há coisas que os irmãos devem ensinar às suas crianças aos 2 anos, outras coisas aos 4, 5 e outras coisas mais lá na frente. E se houver uma inversão do processo, isso pode causar grandes problemas. Então nós temos que entender primeiramente que nós somos de uma cultura ocidentalizada.
somos extremamente racionais, principalmente como batistas, e não há muito espaço em nossa cultura para a dimensão espiritual, no sentido de, não espiritual de crente, mas para a percepção das coisas do seu âmbito espiritual. É o contrário nas sociedades animistas, às quais pertencem os nossos indígenas. Para eles, o mundo é um entrelaçado, as coisas materiais se entrelaçam com as espirituais, de sorte que, diante dessa realidade, os professores, os que se queiram dedicar a essa tarefa, tem que ser ou indígenas, como o próprio irmão Eli, ou gente que estudou bastante a questão e se preparou especificamente. Caso contrário, esse ensino poderá fazer muito mais mal do que bem. Então, eu, sinceramente, hoje, há pouquíssimas instituições de ensino teológico no Brasil para os quais eu teria coragem de recomendar um indígena para ser aluno, porque a exposição a essas teorias, principalmente da alta crítica, eu creio que não fariam bem algum. Então é um campo melindroso em que nós precisamos pensar em gente preparada especificamente para ensinar dentro a um grupo que tenha um fundo cultural predominantemente animista. Ok, pastor, muito obrigado. E eu quero dizer para você o seguinte: fizeram a pergunta, quantos são missionários indígenas? Temos 3, mas eu quero dizer para os irmãos que nós já estamos com 4, na realidade 4 casais para o processo de seleção para o trabalho indígena. E é interessante que esses 4 casais são indígenas e elas, as esposas, são respectivamente brancas. Então nós estamos atentos a essa questão do investimento na terceira onda. E ainda vamos trabalhar muito em parceria com o Complay, no sentido da gente fortalecer treinamento de liderança. E, deixa eu concluir aqui, pastor Samuel, nós tivemos agora no mês de março a primeira consulta indígena ali em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde tivemos a presença de vários líderes, vários líderes indígenas e organizações missionárias em Campo Grande. E uma das perguntas que foi colocada aqui é sobre a questão da família indígena. Esse é um desafio muito grande que nós temos que trabalhar na questão do apoio à família indígena. São problemas e muitos problemas que os irmãos não têm conhecimento da necessidade deles. Então nós estamos atentos também a como apoiar a questão da família indígena, a criança indígena, o adolescente indígena, o jovem indígena e sucessivamente até a sua formação. Pois não, pastor Samuel? Era sobre isso que eu ia dizer, que eu acho que a irmã Wanda pode, e o pastor Walter pode falar um pouquinho sobre a questão da família. Ok. Família indígena. Família indígena. Bem, a primeira questão é que se o missionário não se imergir na cultura, não entender em profundidade a cultura, a possibilidade dele dar conselhos que não são resposta a nenhuma pergunta que o índio tenha nessa área é muito grande, e pode dar até conselhos que, em vez de ajudar, prejudicam. Então essa é uma área muito melindrosa. Eu vou só explicar um caso para os irmãos terem uma ideia. Nós fomos dirigir um culto numa outra aldeia, bem longe de nós, e levamos um casal que ia ficar na casa de um índio crente antes daquela aldeia. A filha e o genro daquele irmão que moravam naquele lugar. E à noite, já quase meia-noite, voltamos do culto, fomos apanhar o casal. Então o pai da moça, da mulher, me chamou lá para um lugar particular. Ele disse: pastor, não tem jeito, eu vou ter que tomar a minha filha de volta. Não vai
me dá, porque aconteceu isso, eu vou ter que tomar a minha filha. Bem, o que eu disse? Eu disse, fulano, talvez seja até necessário você tomar sua filha, mas você cometeu um erro aqui dentro da cultura indígena, porque segundo o gerente, o genro tem que morar perto do sogro, e ele deixou o genro levar a filha dele lá para a casa dos pais dele na outra aldeia. Então isso culturalmente não está certo. E eu disse, então por que você não faz uma tentativa? Quando você falar com os pais do rapaz, eles vão entender que o certo é que eles deixem o rapaz vir para perto da sua casa, que é para você poder ver como ele está tratando a sua filha. Então eu acho que antes de você tomar a mulher, você deveria tomar essa providência de chamar o seu consogro e a consogra, no caso daquele lar, e dizer, olha, nós erramos, mas nós sabemos, e vocês sabem que a nossa cultura diz que o genro tem que morar perto do sogro. Então eu agora decidi que se quando vocês quiserem que esse casamento continue, vocês liberem o filho de vocês para ir morar lá perto de mim. Então mas para isso tem que entender o contexto cultural, porque senão não daria um conselho. Então é uma área muito melindrosa, onde a gente tem que ouvir muito, pensar muito, orar muito e falar pouco. E às vezes o missionário tem muita pressa em falar e muito pouca paciência em ouvir. Obrigado, pastor Bonde. Quero convidar o pastor Samuel, que trabalha ali com os Kaiowá, em Dourados, Mato Grosso do Sul. Há uma pergunta bem interessante, pastor Samuel e eu. Algum trabalho específico com crianças? Sim ou não? Como é desenvolvido este ministério? Bom dia a todos. Nós estamos com um projeto chamado Bola Cheia, um projeto de futebol, trabalhar com as crianças ali nos assentamentos indígenas em Dourados. E nós temos como objetivo trazer as crianças através